Naquela tarde de sol escaldante, Dona Maria voltava da feira e foi parada por um policial corrupto chamado Sérgio. Sua velha motocicleta foi destruída, e ela foi agredida com um tapa até sangrar. Sua filha, Isabela, estudante do ensino médio, ousou levantar-se para exigir justiça. No entanto, por trás de tudo, desvendou-se uma conspiração sombria que envolvia altos funcionários. Naquele dia, o céu do sertão nordestino estava cheio de um sol causticante que fazia o ar parecer em chamas. O asfalto da estrada, já rachado, refletia o brilho ofuscante, forçando qualquer um a estreitar os olhos. Dona Maria, uma senhora de 60 anos, dirigia sua motoneta antiga com paciência. Seu corpo estava envelhecido, mas seu espírito permanecia firme. Ela vestia um vestido simples de chita marrom desbotado, sandálias de couro modestas, e seus cabelos longos e grisalhos estavam presos em um coque apertado. Seu rosto estava coberto de suor, mas seu olhar era penetrante e cheio de determinação. Voltando da feira, ela trazia as compras, verduras, peixes e um pequeno saco de farinha de mandioca que sustentava sua vida diária. A rua estava, na verdade, deserta. Apenas alguns moradores passavam em bicicletas e vendedores ambulantes empurravam carrinhos. O calor fazia tudo andar devagar, como se relutasse em se queimar. Dona Maria dirigia sua motoneta em baixa velocidade. De vez em quando, ela olhava para a esquerda e para a direita para garantir que a estrada estivesse segura. Não havia um único sinal de que aquela tarde se transformaria em um dia sombrio. Para ela, era apenas a viagem de volta para casa, algo que ela fazia há anos sem problemas. Mas sob o sol forte, havia um perigo à espreita, silenciosamente espreitando no final da rua. De repente, uma figura grande surgiu, parada bem no meio da estrada. O uniforme da polícia militar, cor caque, cobria seu corpo alto e musculoso. Seu rosto era duro, sua mandíbula cerrada e seus olhos fitavam de forma selvagem, como se buscasse encrenca. Era Sérgio, um policial conhecido pelos moradores por sua atitude rude e arrogante. Com os braços cruzados sobre o peito, ele estava parado, bloqueando, forçando quem passasse a parar. Dona Maria assustou-se, seu coração disparou, mas ela diminuiu a velocidade de sua motoneta até parar bem diante do homem. Em um instante, a atmosfera na rua tornou-se tensa. O som dos grilos e o sopro do vento pareciam desaparecer, substituídos pela aura de intimidação que Sérgio irradiava. Dona Maria, que inicialmente só queria voltar para casa em paz, agora estava diante de uma figura que representava uma grande ameaça, e ela não sabia o que aconteceria. Mas o olhar feroz de Sérgio era suficiente para fazê-la sentir que aquilo não era uma simples fiscalização. Este era o início de um pesadelo que mudaria a vida de Dona Maria e sua única filha, Isabela. Sérgio ficou de pé diante de Dona Maria. Seu corpo enorme ofuscava a luz do sol da tarde. Com os braços cruzados, sua postura era arrogante e seu tom de voz, severo, quebrou o silêncio da rua. Com um olhar penetrante cheio de desconfiança, ele exigiu que Dona Maria lhe entregasse os documentos de sua motoneta. Seu tom de voz não era o de um agente da lei servindo o povo, mas o de um senhor da estrada ávido por encontrar uma falha. A tensão foi instantânea. Era como se o ar quente daquela tarde se transformasse em brasas. Com o rosto cansado, mas mantendo a calma, Dona Maria colocou o descanso lateral da motoneta, pegou uma pequena bolsa de seu ombro e entregou os documentos solicitados. O CRLV estava em dia, a CNH estava em suas mãos e até o IPVA havia sido pago no mês anterior. Tudo completo, tudo legal, tudo dentro das regras. Ela sabia que não estava errada e com essa convicção, olhou para Sérgio sem medo. Em seu íntimo, Dona Maria esperava que depois disso, fosse liberada para continuar sua viagem. Mas o olhar de Sérgio indicava algo diferente. Havia um jogo sujo que ele havia preparado. Sérgio examinou os documentos lentamente, como se de propósito quisesse deixar Dona Maria nervosa. Ele folheou os papéis, fingindo ler com atenção e depois bufou longamente. Seu rosto permaneceu carrancudo, como se algo estivesse errado. Por fim, ele fechou rudemente todos os documentos e os devolveu. Com um tom acusatório, ele apontou para o capacete de Dona Maria.
Disse que o capacete não era aprovado pelo Inmetro, que era inadequado para uso e podia ser considerado uma infração de trânsito. Embora o capacete fosse claramente resistente, simples, mas funcional para proteger a cabeça. Qualquer um que visse saberia que a acusação era apenas uma desculpa esfarrapada. Nesse momento, Dona Maria começou a perceber que não estava lidando com um agente da lei justo, mas com um policial corrupto em busca de lucro. O olhar de Sérgio tornou-se mais penetrante, como o de um animal selvagem que encontrou sua presa. Ele não falou mais sobre as regras. Ele falou com um tom pressionador, forçando a situação. E pela sua postura robusta e expressão fria, Dona Maria sabia que o problema não terminaria facilmente. Este era o início de um interrogatório cujo objetivo não era aplicar a lei, mas subjugar o povo simples pelo medo. Sérgio deu um passo à frente. Seu corpo imponente bloqueava a visão de Dona Maria. Com voz alta e cheia de raiva, ele gritou para que Dona Maria descesse imediatamente da motoneta. O grito ecoou na estrada deserta do sítio, tornando a atmosfera imediatamente opressiva. Dona Maria, que inicialmente só queria voltar para casa em paz, foi forçada a obedecer. Suas mãos tremiam. Ela colocou o descanso lateral da motoneta, desligou o motor e tirou a chave. Ela fez tudo isso não apenas por medo, mas porque sabia que resistir naquele momento só pioraria a situação. No entanto, em seu coração, ela começou a ter um mau pressentimento. Os moradores que passavam começaram a parar, olhar e cochichar. Eles ficaram perplexos ao ver uma senhora vestindo seu vestido simples de chita e sandálias de couro sendo tratada com tanta rispidez por um policial. Algumas crianças voltando da escola pararam, segurando suas mochilas, assistindo confusas. Mas ninguém se atreveu a se aproximar. O nome de Sérgio era amplamente conhecido como um policial feroz, cruel e que frequentemente extorquia os moradores. As pessoas sabiam que ao lidar com ele, os fracos sempre seriam as vítimas. Dona Maria olhou para o rosto de Sérgio, esperando que ainda houvesse alguma consciência naquele homem. Mas tudo que recebeu foi um olhar cheio de arrogância. E de repente palavras que fizeram o sangue de Dona Maria gelar saíram da boca de Sérgio. Com um tom frio ele disse, se quiser a sua motoneta de volta, pague R$ 5.000 agora mesmo. Aquelas palavras perfuraram seus ouvidos, não como um aviso legal, mas como uma clara extorsão. O valor era claramente impossível para uma senhora que vivia modestamente, contando apenas com pequenas vendas na feira para sobreviver. Dona Maria ficou chocada, seus olhos arregalados em descrença. Ela abraçou firmemente sua sacola de compras. Seu coração batia acelerado. Uma multa daquele tamanho não era apenas irracional, mas também uma humilhação para ela. Ela sabia muito bem que todos os seus documentos estavam em ordem, sua motoneta estava em condições de uso e seu capacete a protegia. Não havia motivo para exigir tanto dinheiro. Mas Sérgio permaneceu de pé, seu rosto cheio de convicção. Como se tivesse certeza de que ninguém poderia enfrentá-lo. Aquela tarde quente testemunhava como o poder podia ser usado de forma arbitrária para oprimir os mais simples. Dona Maria endireitou o corpo, embora seu corpo envelhecido já estivesse tremendo. Com voz firme, ela declarou que o pedido de Sérgio era absurdo. Eu não estou errada. Todos os meus documentos estão em ordem e eu não tenho esse dinheiro, disse ela em um tom resoluto. Embora seus olhos começassem a marejar, a recusa veio não apenas porque ela não podia pagar, mas porque ela sabia que estava certa. Ela era uma senhora que havia passado por muitas dificuldades na vida. Não era fácil ser subjugada apenas por ameaças. Suas palavras saíram claras, cortando o ar quente daquela tarde, como se estivessem esbofeteando a arrogância de Sérgio. Mas em vez de recuar, Sérgio apenas riu cinicamente. Seu sorriso transformou-se em uma expressão cruel e raivosa. Seu rosto carrancudo ficou ainda mais assustador. Seus olhos se estreitaram, como se ele tivesse encontrado um motivo para descarregar sua crueldade. Ele avançou e abaixou sua mão grande e dura. Então, sem aviso, um tapa atingiu o rosto de Dona Maria. O som do tapa foi tão alto que ecoou na rua deserta, assustando os moradores que assistiam.
O corpo de Dona Maria cambaleou, sua cabeça chicoteou para o lado. Seus lábios racharam imediatamente e sangue fresco escorreu pelo seu queixo. O capacete que ainda estava em sua cabeça se soltou, caiu no asfalto e rolou para longe. Ela cambaleou para trás, quase caindo. Mas suas mãos trêmulas ainda tentavam sustentar seu corpo. Enquanto isso, Sérgio ficou de pé, com o peito estufado. Olhou satisfeito, como se sua ação fosse apenas uma pequena lição para uma pessoa simples que ousara desobedecer. Os moradores que assistiam começaram a cochichar. Alguns cobriram a boca, incapazes de testemunhar aquela violência contra uma senhora fraca. No entanto, ninguém se atreveu a se aproximar. O medo da reputação de Sérgio os deixou paralisados. Quanto a Dona Maria, embora o sangue escorresse de seus lábios, ela revidou o olhar com os olhos cheios de resistência. Ela podia ter caído fisicamente, mas a determinação dentro dela permanecia de pé. Naquela tarde escaldante, nasceu uma pequena resistência do povo simples, e isso fez com que Sérgio sentisse ainda mais a necessidade de afirmar seu poder com violência mais brutal. Sérgio, tomado pela emoção, não ficou satisfeito apenas por machucar o corpo de uma senhora. Com passos rudes, ele se dirigiu à motoneta de Dona Maria, o veículo que havia testemunhado sua luta por anos. Sem hesitar, seu pé com uma bota preta atingiu a lateral da motoneta. Um forte barulho foi ouvido, fazendo o veículo tombar no asfalto. Mas Sérgio não parou por aí. Ele continuou a chutar, a pisar brutalmente na carenagem da motoneta, como se quisesse descarregar toda a sua raiva naquele objeto inocente. Cada chute fazia um som de estalo, o retrovisor quebrou, o farol estilhaçou e o assento surrado foi rasgado impiedosamente. Dona Maria, ainda sangrando nos lábios, tentou intervir. Com passos vacilantes, ela segurou o corpo de Sérgio por trás, tentando impedir aquele ato bárbaro. Sua voz era fraca, mas cheia de súplicas, implorando para que Sérgio parasse. Mas suas mãos envelhecidas eram completamente incapazes de deter aquela figura grande e musculosa. Sérgio se virou com um olhar selvagem e empurrou Dona Maria com força, jogando seu corpo pequeno no chão. O impacto fez Dona Maria cair prostrada. Seus joelhos e cotovelos ficaram feridos. O sangue escorreu de sua pele arranhada no asfalto. Em vez de sentir pena, Sérgio riu. Sua risada era alta e aterrorizante. Cheia de satisfação, como se estivesse assistindo a um espetáculo divertido. Seu rosto estava cheio de orgulho pelo poder que usava para oprimir o povo simples. Em sua loucura, ele se dirigiu à motoneta já destruída e tirou algo de sua pochete. Uma pequena garrafa cheia de gasolina que ele havia trazido de propósito. Prova de que sua ação não era apenas emoção momentânea, mas um ato preparado para pressionar e destruir. Com um movimento sem hesitação, ele derramou a gasolina sobre a motoneta. O cheiro forte se espalhou no ar, fazendo os moradores que assistiam se afastarem com medo. E antes que alguém pudesse impedi-lo, Sérgio acendeu um isqueiro e o jogou na motoneta. Em um instante, o fogo se espalhou rapidamente, devorando a motoneta antiga em uma grande labareda no meio da estrada. Fumaça preta subiu ao céu, aumentando a atmosfera opressiva. Dona Maria só conseguia olhar com os olhos marejados. Seu corpo tremia. Vendo o bem precioso que ela havia comprado com o suor de seu trabalho a vida toda ser queimado em frente aos seus olhos. A fumaça preta da motoneta em chamas subiu alto no céu, sinalizando a tragédia que acabará de ocorrer no meio da estrada do sítio. O cheiro de gasolina queimada misturado com o calor daquela tarde sufocava qualquer um na área. De todas as direções, os moradores começaram a se aproximar. Alguns correndo, outros apenas caminhando hesitantes, atraídos pelo som da risada aterrorizante de Sérgio. Eles viram com seus próprios olhos como a motoneta antiga de uma senhora foi queimada impiedosamente. Mas ninguém se atreveu a agir. O medo do uniforme caque que cobria o corpo de Sérgio fez com que preferissem ser espectadores mudos da injustiça. Alguns jovens com celulares tentaram gravar o incidente. Seus dedos tremiam. A tela do celular vibrava junto com suas mãos instáveis. Eles sabiam que a gravação era valiosa como prova,
mas também uma ameaça à sua própria segurança. Enquanto isso, outros moradores estavam apenas parados, em silêncio, cochichando entre si. Seus olhos expressavam pena por Dona Maria, mas seus lábios estavam fechados pelo medo. Sérgio era conhecido por ser feroz, brutal e não hesitar em machucar quem o desafiasse. Todos sabiam que uma vez que se metessem com ele, os mais fracos sempre seriam as vítimas. No meio da multidão, a figura de Sérgio estava ereta, com o peito estufado. Ele parecia estar apreciando o espetáculo do fogo devorando a motoneta antiga. O brilho das chamas refletia em seu rosto duro, aumentando a impressão assustadora. Seu olhar varria a multidão, desafiando quem ousasse avançar. Seu sorriso era largo, sua risada alta. Como se estivesse vencendo uma batalha. Diante do povo simples, Sérgio exibia o poder que detinha, mostrando que ninguém podia tocá-lo. Enquanto isso, do outro lado, Dona Maria estava deitada, fraca, no chão. Seu rosto estava coberto de sangue. Seu corpo cheio de hematomas do tapa e dos chutes anteriores. Com o resto de suas forças, ela tentou se levantar, mas seus joelhos tremiam violentamente. Suas lágrimas escorriam, misturando-se ao sangue que pingava de seus lábios. Ela olhou para a motoneta que agora era apenas destroços em chamas e seu choro irrompeu incontrolável. O som de seu lamento era tão doloroso, perfurando o coração de quem o ouvisse. Mas diante da risada de Sérgio e do silêncio dos moradores, o choro parecia não ter significado, era apenas o grito silencioso de uma pessoa simples oprimida pelo poder. Na casa simples, o ambiente estava inicialmente calmo. Isabela acabara de chegar da escola, ainda vestindo o uniforme azul e branco. Seu cabelo comprido estava amarrado em um rabo de cavalo, e sua mochila preta ainda estava jogada em uma cadeira. Mas a calma foi quebrada no instante em que um vizinho chegou com o rosto em pânico. Com a respiração ofegante, ele trouxe notícias chocantes. Com a voz embargada, o vizinho relatou que sua mãe, Dona Maria, havia sido tratada cruelmente na rua, agredida, chutada e sua motoneta queimada por um policial. Ao ouvir isso, o corpo de Isabela ficou rígido. Seu sangue ferveu, seus olhos arregalaram-se em descrença. Sem pensar duas vezes, Isabela correu para fora de casa, deixando para trás tudo o que carregava. Ela não se importava com o calor escaldante da tarde. Ela só sabia de uma coisa. Tinha que encontrar a mãe. Seus pés se moviam rapidamente, sua respiração estava ofegante. Mas sua determinação era mais forte que o cansaço. Em sua mente, ela não parava de imaginar o rosto ferido de sua mãe. O corpo envelhecido que ela cuidava com carinho agora tinha que suportar uma crueldade irracional. O caminho que ela percorria parecia tão longo. Como se o tempo estivesse desacelerando apenas para torturar seu coração inquieto. Ao chegar ao hospital, Isabela foi direto para a ala de tratamento com o peito palpitando. Lá, uma cena de partir o coração a esperava. Sua mãe estava deitada, fraca, na cama. Seu rosto estava cheio de hematomas, seus lábios rachados, e o sangue ainda estava seco em sua têmpora. O vestido simples de chita que sua mãe vestia estava manchado de sujeira e sangue. Vendo isso, Isabela não conseguiu conter as lágrimas. Ela se aproximou imediatamente, segurando a mão fria da mãe, como se quisesse dar-lhe força. Mãe, sua voz era fraca, mas cheia de dor. Com a respiração pesada e a voz embargada, Dona Maria contou toda a história do que havia acontecido com ela. Palavra por palavra, ela descreveu lenta, mas claramente, o quão brutal foi o tratamento de Sérgio no meio da rua. Ela contou como foi agredida, chutada até sua motoneta ser queimada sem motivo razoável. Cada frase se cravou profundamente no coração de Isabela, acendendo um fogo de raiva que não podia ser apagado. De um rosto inocente de estudante do ensino médio, agora emanava um olhar diferente. O olhar de uma filha que estava pronta para lutar, que não ficaria parada vendo a dignidade de sua mãe ser pisoteada. Lágrimas caíram pelo rosto de Isabela. Mas por trás da tristeza, havia um fogo de raiva ardendo. Seu coração estava em turbulência, como se brasas estivessem queimando em seu peito. Uma simples estudante do ensino médio transformou-se em uma chama de resistência.
Ela apertou firmemente a mão da mãe e prometeu a si mesma que não ficaria parada. O ato brutal de Sérgio não era apenas uma humilhação para sua mãe, mas também uma humilhação para o povo simples. Isabela jurou que buscaria justiça, mesmo que tivesse que enfrentar diretamente o poder arrogante. Sem demora, ela se levantou da beira da cama da mãe. Ainda com o uniforme azul e branco, agora molhado de suor e lágrimas. Ela saiu rapidamente do hospital. Seu cabelo comprido, preso em um rabo de cavalo, balançava a cada passo. As pessoas ao redor viam um olhar diferente em seus olhos. Não mais o olhar de uma estudante ingênua, mas um olhar penetrante que carregava coragem. Aqueles pequenos pés a levaram à delegacia de polícia, o lugar onde Sérgio deveria ser responsabilizado por seus atos. Ao chegar à delegacia, Isabela entrou com passos firmes. O ambiente interno era silencioso e opressor. Alguns policiais que a viram apenas se entreolharam sem ousar dizer nada. A jovem olhou ao redor, procurando a figura que ela odiava, Sérgio. Mas não o encontrou. A decepção misturada com a raiva fez seu rosto ficar vermelho, sua respiração acelerada. Quando suas emoções estavam prestes a explodir, um homem gordo com uniforme completo saiu de seu escritório. Era o delegado Menezes. Com um tom suave, mas cheio de autoridade, ele chamou Isabela para se sentar e se acalmar em sua sala fria. O delegado Menezes ouviu cada palavra que saía da boca de Isabela. Ele ouviu como Dona Maria foi tratada cruelmente. Como Sérgio oprimiu sem motivo, e como a motoneta antiga foi queimada no meio da estrada. O delegado Menezes balançava a cabeça como se estivesse preocupado. Em seguida, com uma voz calma, prometeu cobrir todas as despesas hospitalares. As palavras pareciam convincentes. Mas por trás daquela calma, havia algo que parecia estranho. Isabela olhou para o delegado Menezes com desconfiança. Sentindo uma falsidade velada por trás de sua promessa. Mesmo assim, ela escolheu ficar em silêncio por um momento. Porque em seu coração, ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Assim que Isabela pôs os pés para fora da delegacia de polícia. O calor da tarde a recebeu novamente. Mas antes que ela pudesse respirar, de repente ouviu passos rápidos atrás dela. Em um instante, um chute forte atingiu suas costas, o corpo de Isabela foi lançado para a frente, caindo no chão duro. O som do impacto assustou alguns moradores que estavam perto da delegacia. Sem lhe dar chance de se levantar, Sérgio, com seu corpo grande e rosto cruel, já estava em cima dela, olhando com olhos selvagens cheios de ódio. Com brutalidade, Sérgio agarrou o cabelo de Isabela e a arrastou para fora do escritório como se estivesse arrastando um animal indefeso. O uniforme azul e branco de Isabela foi arrastado pelo chão empoeirado, machucando seus joelhos e cotovelos, fazendo-o sangrar. Um choro reprimido escapou de seus lábios não por medo, mas por uma raiva que fervia ainda mais. Diante do público, Sérgio desferiu seus punhos repetidamente no rosto de Isabela. Golpe após golpe aterrissou, deixando hematomas no rosto da adolescente. Cada soco era um símbolo da brutalidade de um policial que deveria proteger, mas que em vez disso oprimia. A multidão de moradores aumentava, mas nenhum se atreveu a avançar para detê-lo. Eles apenas ficaram parados. Alguns cobriram a boca com as mãos. Outros baixaram a cabeça, incapazes de testemunhar aquela barbárie. Alguns estavam filmando secretamente, mas com o coração tremendo de medo de serem descobertos. A atmosfera se tornou opressiva, como se o ar também estivesse prendendo a respiração. Todos sabiam que o que estavam testemunhando era uma forma de violência que ultrapassava os limites da humanidade. Mas o medo do uniforme caqui silenciou a coragem deles. No meio de sua ação brutal, Sérgio parou por um momento e gritou alto. Sua voz ecoou para fora do portão da delegacia. Quem resistir, este é o resultado. O grito foi como um chicote atingindo o coração dos moradores. A mensagem era clara. Quem ousasse enfrentá-lo teria o mesmo destino de Isabela. Ele ficou de pé, cheio de orgulho. Como se a violência que ele cometia fosse uma forma de poder absoluto que não podia ser contestado.
Enquanto isso, Isabela, com o rosto machucado e o corpo cheio de feridas, revidou o olhar com os olhos em chamas. Os olhos de uma vítima que se recusava a se submeter. A dor seria apenas o combustível para uma resistência ainda maior. O corpo de Isabela estava caído no chão, seu rosto cheio de hematomas, seus lábios rachados, e sangue pingava do canto de sua boca. Mas por trás da dor, algo começou a despertar dentro dela. O fogo que estava latente, o fogo que nasceu da injustiça contra sua mãe, agora queimava intensamente. Sua respiração estava pesada, mas seus olhos fitavam Sérgio com firmeza. Aquele não era mais o olhar de uma estudante fraca do ensino médio, mas o olhar de uma guerreira que se recusava a se submeter. A dor se transformou em combustível, as feridas se transformaram em força. Lentamente, mas com certeza, Isabela pressionou as duas mãos no chão e começou a se levantar. Os moradores que assistiam ficaram em silêncio, alguns até prenderam a respiração. Sérgio, que estava parado, imponente diante dela, não esperava de forma alguma que a jovem ainda fosse capaz de se levantar. Mas por trás do corpo esguio de Isabela, que parecia frágil, havia uma força que não havia sido vista antes. Suas mãos se fecharam em punhos apertados, suas veias saltaram e em um instante, ela desferiu um soco direto no rosto de Sérgio. O soco atingiu em cheio, fazendo o corpo grande de Sérgio cambalear para trás, caindo indefeso. O som do soco ecoou alto, chocando todos os moradores que soltaram um grito espontâneo. Aqueles que antes só podiam ficar em silêncio, agora tinham seus olhos brilhando ao testemunhar um milagre. Uma estudante do ensino médio havia conseguido confrontar o policial corrupto que era temido por todos. Isabela, com seu corpo esguio e o uniforme azul e branco, agora sujo e empoeirado, estava de pé, imponente no meio da multidão. Em seu rosto havia feridas, mas também um sorriso sutil e cheio de convicção. Ela não era mais apenas uma vítima. Ela era um símbolo de resistência do povo simples. Sérgio, que acabará de cair, tentou se levantar. Mas Isabela não lhe deu chance. Com uma força que surpreendeu a todos, ela agarrou o uniforme caque de Sérgio e levantou seu corpo grande com facilidade. Como se o peso dele não significasse nada. Os moradores que assistiam prenderam a respiração, incrédulos de que uma adolescente pudesse levantar um homem adulto e musculoso com tanta facilidade. Naquele momento, Isabela mostrou que a coragem e a justiça podiam gerar uma força extraordinária. Sérgio, que costumava ser o senhor da estrada, agora estava pendurado, indefeso, nas mãos de uma estudante do ensino médio. No meio dos gritos chocados da multidão, Isabela estava de pé, imponente, ainda segurando firmemente Sérgio, que estava pendurado, indefeso. Seu rosto estava cheio de feridas, sangue pingava de seu queixo. O uniforme azul e branco que ela vestia estava rasgado em alguns lugares. Mas seu olhar brilhava com uma força que não podia ser apagada. Com a respiração ofegante, ela olhou diretamente para a multidão e gritou alto: "Eu sou uma vítima." Mas as vítimas nem sempre precisam perder. Sua voz ecoou, atingindo o coração de todos que a ouviam. Aquelas palavras fizeram com que todos os moradores que antes estavam em silêncio começassem a sentir uma vibração de coragem nascer dentro deles. Ela continuou com uma voz que se tornou mais alta, cheia do fogo da resistência: "O povo simples pode derrubar o poder tirano." Aquela frase não era apenas um grito, mas um juramento que incendiou o espírito dos moradores. Para eles, aquelas palavras soaram como um grande sino que despertou as almas que haviam sido oprimidas por tanto tempo. Seus olhos, que antes estavam cheios de medo, agora começavam a irradiar coragem. Eles viram com seus próprios olhos como uma jovem, uma estudante esguia do ensino médio, era capaz de se levantar e confrontar o policial que eles tanto temiam. Sem esperar mais, Isabela reuniu suas forças. Com um movimento rápido e vigoroso, ela arremessou o corpo grande de Sérgio contra o portão da delegacia. O som de um estrondo alto foi ouvido quando o corpo de Sérgio atingiu o ferro do portão, amassando-o. O portão tremeu violentamente. Algumas partes até se quebraram e se soltaram. Sérgio caiu no chão. Seu corpo estava gravemente abalado. Seu rosto estava contorcido de dor.
Pela primeira vez, o homem que havia espalhado o terror por tanto tempo parecia indefeso diante do povo simples. Os moradores que testemunharam o incidente aplaudiram. Alguns batiam palmas, outros gritavam alto em apoio, e alguns até choravam de emoção porque finalmente havia alguém que ousava lutar. O som dos aplausos ecoou, mudando drasticamente a atmosfera. Do medo opressor, agora havia um incêndio de espírito de resistência. Isabela estava de pé no meio da multidão com o corpo cheio de feridas. Mas sua aura era de heroína. Ela havia mostrado que a coragem podia vencer o medo e que a justiça podia nascer das mãos de alguém que sempre foi considerado fraco. Mas todos os acontecimentos daquela tarde eram apenas o começo de uma tempestade maior. À noite, quando a atmosfera do hospital começou a se acalmar e apenas o som do tic-tac do relógio era audível, Isabela estava sentada em uma cadeira ao lado da cama de sua mãe com os olhos ainda inchados. Seu celular vibrou de repente. Um número desconhecido enviou uma mensagem de áudio. Inicialmente, Isabela hesitou em abrir, mas a curiosidade misturada com um forte pressentimento a fez apertar o botão de reprodução. Do pequeno alto-falante de seu celular, ouviu-se a voz de homens conversando em voz baixa, mas cheia de segredos. O conteúdo da gravação era chocante. Não apenas Sérgio estava audível, mas também outras vozes que não lhe eram estranhas. Eles mencionavam nomes de altos funcionários e um deles era o delegado Menezes, o chefe de polícia que havia prometido pagar as despesas hospitalares naquela tarde. A voz era clara. O delegado Menezes estava ordenando que o caso de Sérgio fosse encerrado. Chegou até a sugerir que os moradores que haviam gravado o incidente na rua fossem imediatamente pressionados a apagar as provas. Mais chocante ainda, ouvia-se claramente uma conversa sobre negócios ilegais, contrabando de mercadorias valiosas protegido por uma rede de policiais, funcionários e grandes empresários. Isabela prendeu a respiração, suas mãos tremiam ao segurar o celular. O mundo parecia desmoronar à sua frente. Acontece que sua mãe não era apenas vítima da arrogância de um policial, mas de um sistema corrupto que funcionava perfeitamente nas sombras. A figura em quem ela pensou que podia confiar, o delegado Menezes, era na verdade parte daquele círculo sombrio. Todas as promessas doces em seu escritório naquela tarde eram apenas um disfarce para silenciar a raiva de uma criança. Este fato acendeu um novo fogo no peito de Isabela, um fogo muito maior do que o anterior. Ela percebeu que esta luta não era mais apenas contra Sérgio, mas contra uma rede de poder profundamente enraizada. Naquela noite, Isabela ficou paralisada na escuridão do quarto do hospital. A luz fraca iluminava seu rosto cheio de feridas. Mas seu olhar estava cada vez mais penetrante. Ela tocou a gravação repetidamente, certificando-se de cada palavra, cada nome, cada prova. Ela sabia o grande risco que a esperava se aquela informação caísse nas mãos erradas. Mas ela também percebeu que se aquela gravação fosse realmente divulgada, haveria uma grande tempestade que abalaria e exporia a podridão que vinha oprimindo o povo. A luta de Isabela havia acabado de mudar de vítima. Agora ela era detentora de um segredo que poderia abalar os poderosos. Isabela olhou para a tela de seu celular com o rosto rígido. A gravação de voz que ela ouvirá na noite anterior agora fazia cada vez mais sentido. Ela começou a perceber que a promessa do delegado Menezes de pagar o tratamento de sua mãe era apenas uma máscara. Uma forma astuta de calá-la para que não exigisse mais. As palavras doces que soavam cheias de empatia eram, na verdade, nada mais do que uma armadilha. Um esforço para acalmar uma estudante do ensino médio para que ela não divulgasse a verdade. O coração de Isabela ficou ainda mais irritado ao perceber que havia sido enganada e que sua mãe havia sido vítima de um sistema enraizado. A notícia se espalhou rapidamente no sítio. Muitos moradores que haviam realmente gravado a crueldade de Sérgio na rua naquela tarde. Mas, um por um, aqueles vídeos desapareceram de seus celulares. Alguns alegaram terem sido abordados por estranhos à noite, forçados a apagar as provas. Alguns até foram ameaçados de prisão se ousassem divulgar a gravação. As ameaças fizeram com que os moradores se calassem.
Ninguém se atrevia a falar, embora seus corações guardassem a verdade. Para Isabela, tudo isso era prova de que um grande poder estava se movendo, tentando encobrir o caso que os envergonhava. Cada fragmento de informação que ela ouvia mostrava mais claramente quem estava por trás dos bastidores. O delegado Menezes, com seu rosto cheio de autoridade e voz suave, era na verdade o mentor que garantia que todas as provas desaparecessem. Ele era quem movia seus subordinados para intimidar os moradores. Ele era quem protegia Sérgio de ser preso. Além disso, ele era a ligação de uma grande rede que encobria toda a podridão por trás do uniforme. Este segredo sombrio fez Isabela estremecer, não por medo, mas porque ela sabia que o inimigo que estava enfrentando não era qualquer um. No entanto, em vez de se acovardar, a determinação de Isabela apenas se fortaleceu. Ela percebeu que sua mãe era apenas mais uma pequena vítima neste grande jogo. Se ela ficasse em silêncio, haveria muitas outras Donas Maria por aí que teriam o mesmo destino. Seus olhos fitavam a janela do hospital, penetrando na escuridão da noite. Aquele fogo de resistência agora não era mais apenas por sua mãe, mas para desmascarar a escuridão liderada por pessoas poderosas. O segredo sombrio do delegado Menezes agora era um fardo e, ao mesmo tempo, uma arma. E Isabela sabia que teria que escolher um caminho perigoso para revelar tudo. Isabela sabia que ficar em silêncio significava desistir, e desistir significava permitir que o mal continuasse. Com determinação, ela decidiu dar um passo ousado. A gravação de voz que ela havia recebido naquela noite foi imediatamente copiada para vários dispositivos. Ela sabia muito bem que aquela prova era muito valiosa para ser guardada sozinha. Com as mãos trêmulas, mas o coração firme, ela contatou um jornalista investigativo independente conhecido por sua coragem em expor grandes casos sem medo de pressão. Ela enviou uma mensagem curta, anexando parte da gravação como prova inicial. Em seguida, ela marcou um encontro secreto. Mas o mundo da justiça não era tão fácil quanto ela imaginava. Poucas horas antes do encontro, uma notícia chocante chegou. O jornalista que ela ia encontrar havia desaparecido de repente sem deixar vestígios. Seu número de telefone estava inativo, seu escritório estava vazio. Nem mesmo sua família sabia para onde ele tinha ido. Como se uma mão sombria estivesse se movendo rapidamente, silenciando qualquer um que ousasse se aproximar da verdade. Isabela ficou em silêncio, seus olhos arregalados. O medo se infiltrou, mas por trás dele havia uma raiva que fervia ainda mais. Ela percebeu que a gravação que ela tinha em mãos realmente tocava o ninho de uma máfia do poder muito perigosa. Desde então, Isabela sentiu que cada passo seu estava sendo vigiado. Ela frequentemente via motonetas estranhas paradas não muito longe do hospital onde sua mãe estava sendo tratada. Alguns homens com olhares suspeitos rondavam sua escola, como se estivessem esperando uma oportunidade. A sombra de Sérgio também a assombrava constantemente, porque ela sabia que o homem não ficaria quieto depois de ser humilhado em público. Mas agora não era apenas Sérgio que era seu inimigo, mas as pessoas por trás dos bastidores, funcionários de ternos elegantes e policiais uniformizados sentados confortavelmente em cadeiras de poder. À noite, ao voltar do hospital, Isabela caminhava rapidamente com sua mochila preta nas costas. Dentro da mochila estava o celular que continha a gravação de voz. A única prova que podia desvendar esta grande conspiração. Ela sabia que sua vida estava em perigo. Mas Isabela não era mais a estudante comum do ensino médio que só sabia chorar. Ela era a testemunha, ela era a vítima e ao mesmo tempo a lutadora. Embora estivesse sendo perseguida por uma grande força que tentava silenciá-la, ela escolheu continuar avançando. Porque ela sabia que se parasse agora, a voz do povo simples seria para sempre enterrada pela tirania. Naquela noite, o hospital estava silencioso, apenas o som da máquina de soro e o tic-tac do relógio eram ouvidos na ala de tratamento. Isabela estava sentada na cadeira de madeira ao lado da cama, olhando para o rosto de sua mãe, que ainda dormia fracamente. Sua mochila preta estava jogada no chão, contendo a gravação de voz que agora era um fardo e uma arma. O ar frio entrava pela janela de vidro, mas por algum motivo, o arrepio subiu pela espinha de Isabela.
Ela sentiu que algo estava errado. E de fato, a janela do quarto lentamente rangeu ao abrir por fora, fazendo-a virar-se espontaneamente com os olhos arregalados. A figura de um homem misterioso entrou com movimentos calmos, mas cheios de autoridade. Seu corpo era alto e robusto, seu rosto estava coberto por uma máscara preta. Apenas seus olhos penetrantes eram visíveis sob a luz fraca da lâmpada. Suas botas quase não faziam barulho no chão. Como se estivesse acostumado a se mover nas sombras. Isabela reagiu levantando-se pronta para lutar. Mas o homem levantou as mãos calmamente, como se não pretendesse atacar. Sua voz era grave, profunda, cheia de ameaça quando ele disse: "Você foi longe demais, Isabela. Você não sabe quem é seu verdadeiro inimigo." Aquelas palavras penetraram como uma faca, fazendo o coração de Isabela palpitar. O homem então tirou uma pasta grossa de cor preta de debaixo de sua jaqueta escura. Ele a colocou sobre a pequena mesa ao lado da cama com um movimento lento, mas cheio de pressão. Como se aquele objeto fosse a chave para tudo. Sem esperar por uma resposta, ele recuou alguns passos e saltou de volta pela janela tão rápido quanto uma sombra, desaparecendo na escuridão da noite. Isabela ficou paralisada. Seu coração batia descontroladamente. Suas mãos tremiam ao pegar a pasta. Curiosidade misturada com medo assombrava sua mente. O que ela encontraria dentro poderia mudar tudo. Com a respiração ofegante, Isabela abriu a pasta. Página após página de fotos se espalharam sobre a mesa. Ela ficou chocada. Seu rosto estava pálido. Havia fotos dela desde a infância. Desde quando ela estava no jardim de infância até a adolescência. Mas o que a fez quase parar de respirar foi a última foto. A foto de seu pai, que ela pensava ter desaparecido há muito tempo. Ele estava de pé com Sérgio e o delegado Menezes em um encontro sombrio. A imagem era clara, não podia haver erro. Seu pai estava sorrindo, apertando as mãos deles. Como se fizesse parte do círculo podre que ela estava lutando agora. Os olhos de Isabela arregalaram, seu corpo ficou fraco, e uma grande pergunta atingiu sua mente. Será que seu próprio sangue era parte